Bom dia, meus queridos. Estou gravando um vídeo aqui falando a respeito das 4 línguas, das 4 formas do falar em línguas. E para isso a gente vai abrir todos os textos. Vou abrir 4 textos diferentes. E de antemão, antes de começar a abrir esse tema, a primeira coisa que eu queria pedir de vocês é: abram o coração. Por quê? Porque infelizmente, e isso tem respaldo bíblico, existem doutrinas que elas são geradas, criadas, mas que não são fruto do Espírito Santo e não são fruto da revelação do Espírito Santo. Existem doutrinas que são chamadas pela palavra de Deus de doutrinas de homens. Existem doutrinas que são chamadas doutrinas de demônios, doutrinas de espíritos enganadores. Então, assim, a nossa necessidade como igreja hoje é estar ouvindo as pessoas certas, ouvindo as pessoas que muitas vezes já estão tendo experiências com Deus, já estão vivendo o sobrenatural e por conta disso eles têm referência, eles têm base para falar o que eles vão falar. Então, sem mais delongas, eu vou fazer uma oração e a gente já começa a abrir os textos. Espírito Santo, eu não consigo entrar na mente de ninguém. Eu não consigo convencer a ninguém. Mas o Senhor é o que convence do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, Espírito Santo, ide à frente de mim, prepara o caminho, que no nome de Jesus eles possam se abrir para a palavra de Deus e para que ela possa transformar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aos textos. Eu vou começar com o icônico texto dos pentecostais, que é Atos 2. E num outro vídeo eu até mencionei que Pentecostes, apesar de nós, a cultura cristã, defini-la como a descida do Espírito Santo, o marco da igreja, Pentecoste era uma outra festa judaica, uma das 3 festas, das 3 solenidades que Moisés, na sua lei, instituiu ali, que Deus tinha dado para ele para que eles comemorassem ao longo do ano. Então, Pentecostes não é necessariamente só aquilo que a gente conhece como Espírito Santo descendo, mas também é uma festa da apresentação das primícias ao Senhor. Então, voltando nessa parte do Pentecostes, vamos lá. Eu vou abrir aqui o texto e vou ler todo o enredo aqui para que vocês peguem. Então, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações, que estão debaixo do céu, e que quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, vamos colocar em perspectiva todo esse cenário. Saiu do céu um som do céu, um som como de um vento impetuoso. Então não foi um vento que necessariamente entrou naquela casa, mas foi um som do céu como de um vento impetuoso.
Então, algo sobrenatural foi liberado da parte de Deus, do céu, e começou, naquele lugar, repartir línguas. E ele fala como que de fogo. E isso apontando para o batismo com fogo, que era uma promessa que Jesus tinha dado aos seus discípulos. E João Batista, dando o seu testemunho, ele disse: e olha, eu sou o que batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, aqui a promessa que Jesus tinha dado aos seus discípulos começa a se cumprir. Ele começa a entregar línguas para cada um e começa a revesti-los do poder, os dando o poder do Espírito Santo. No 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a partir do momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo concedeu para que eles falassem outras línguas. E aqui, ao longo do texto, nós vamos perceber que todos que estavam ali naquela festa, no dia de Pentecostes, judeus de todos os tipos de nações, judeus que se reuniam naquele momento para cultuar a Deus em Jerusalém, todos eles vieram para lá e eles começaram a ouvir aqueles galileus, ou seja, pessoas que eram da Galileia, que provavelmente só falavam o aramaico e ali talvez até um pouco do hebraico, mas aqueles homens não tinham condições naturais de falar em outros idiomas, eles não conheciam outros idiomas. E naquele momento, o que aconteceu foi que o Espírito Santo concedia línguas novas para que eles falassem. E assim, todos os homens de todos os povos, sendo judeus, estando naquela solenidade, eles começaram a ouvir falar das grandezas de Deus através da boca daqueles galileus. Então, começou a surgir um rebuliço e o apóstolo Pedro ele se posiciona para pregar e as pessoas achando que aqueles homens estavam bêbados, cheios de mosto, dizendo: nossa, a essa hora eles já estão embriagados. Então, o apóstolo Pedro ele começa a falar da seguinte maneira: homens judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Falando, 3ª hora do dia está falando das 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, neste caso, nesta situação, o que aconteceu foi que o Espírito Santo concedeu línguas compreensíveis para cada uma dessas nações, correto? E aquilo como uma evidência de que eles estavam sendo cheios do Espírito Santo e ali se cumpria a profecia de Joel. Então, nesta situação, o falar em línguas que a Escritura fala, que eles falaram noutras línguas, o falar em línguas aqui eram línguas humanas, línguas compreensíveis, e ali não eram homens falando, porque se eles estavam falando das grandezas de Deus num outro idioma que eles não conheciam, então aquilo vinha diretamente do Espírito Santo. O Espírito Santo colocava palavras na boca deles e colocava essas grandezas, essas maravilhas, falando a respeito de Deus. Então, aquilo foi um mover do Espírito Santo, em que eles foram cheios do Espírito Santo, e aquela evidência de um dom sobrenatural, um sinal, era para que eles crescem e se convertessem ao Evangelho. Então, eu vou elencar esse primeiro falar em línguas. E esse daqui é normalmente defendido por algumas linhas, né, dizendo: olha, esse daqui é o verdadeiro falar em línguas. Mas pelo fato de não viverem a completude da revelação, por não viverem, experimentarem o sobrenatural, muitas vezes nós tendemos a achar que este é o único meio pelo qual Deus usa o falar em línguas. Mas existem outros.
E prosseguindo ao próximo, eu vou para o livro de Romanos, no capítulo 8. E aqui, no versículo 26, ele já começa a falar do Espírito Santo intercedendo. Então vejam só. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, eu vou abrir esse parêntese, eu vou para um outro texto explicar uma outra operação do agir em línguas, mas eu já vou abrir esse texto aqui e mostrar uma outra maneira de como o Espírito Santo se move nesse dom. Então, vamos lá para 1 Coríntios, o capítulo 12. E esse capítulo 12, ele já tem o título, Os Dons do Espírito Santo. E aqui, ele começa a listar 9 operações do Espírito Santo. Ele começa a falar um pouco da natureza desses dons, dizendo, por exemplo, olha, muitos são os dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, tal, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. E o Espírito Santo, a manifestação dele, é dada a cada um para o que for útil. Então, ele começa a explicar um pouco da natureza dos dons e em seguida ele lista os 9 dons do Espírito. E dando enfoque aqui ao que nos interessa, aqui no versículo 10, ele diz da seguinte maneira: e a outro é dado a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo cada um particularmente como quer. Então, quando a gente fala aqui de variedade de línguas e interpretação das línguas, se nós avaliarmos no contexto geral, estes dons do Espírito, eles são dados à igreja para que a igreja seja edificada no poder de Deus. E este mover da variedade de línguas e interpretação das línguas, esse mover já aconteceu na congregação lá do Parque Novo Mundo, onde tem o irmão Toninho. Isso já aconteceu diversas vezes e eu tenho vídeos gravados que depois eu vou ver se eu encaminho para alguns dos irmãos. Mas aqui é quando o Espírito Santo ele concede uma língua, que ela não é uma língua compreensível aos homens, e aquela língua ela necessita de interpretação. Então é uma língua que ela não propriamente se refere à língua humana, mas é uma língua que vem da parte de Deus e que nós não conseguimos nem dizer se é a língua dos anjos, se é a língua dos homens, mas é uma língua propriamente dada por Deus. Ah, mas com base em que você fala isso? Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele começa a falar de uma forma pré-figurada. Ele fala da seguinte maneira, no capítulo do amor, capítulo 3, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ou seja, ele estava falando do falar em línguas, porque existe uma manifestação do falar em línguas em que justamente ela não é compreensível nem para os homens e nem para os anjos. É um mover que, eu não sei o que eu estou falando, mas eu sei que é o Espírito Santo que flui através de mim. E ele fala, olha, ainda que eu falasse em línguas, mas se eu não tiver amor para com o meu Deus, para com o meu próximo, eu seria como um metal que soa, que vibra e não sai do lugar. Ou seja, é como se não valesse nada. Então, este agir, este mover no falar em línguas, ele não necessariamente é uma língua humana
e não necessariamente é uma língua dos anjos, mas é uma língua incompreensível para nós. Então, na variedade de línguas, quando esse mover acontece, Deus levanta uma pessoa que fala em línguas e outro interpreta para que a igreja tenha a interpretação do que o Espírito Santo está falando com a igreja. Então, esse mover, ele já aconteceu, a gente vive isso e justamente essa é a segunda operação do falar em línguas. Tanto alguém que fala na variedade de línguas e aquele que interpreta essas línguas. E se a gente pensasse em variedade de línguas, como é que a pessoa vai falar uma só? Falando de várias línguas, entendeu? Essa é a segunda manifestação do dom do Espírito Santo. A terceira, aqui, eu vou elencar no capítulo 14, quando o apóstolo Paulo ele começa a fazer uma distinção entre o dom de profecia e o dom de línguas. Então, ele faz um contraponto em para que serve cada um desses dons. E aqui vai ficar claro, ó. Aqui no versículo 2. Porque aquele que fala em línguas, e vejam, dependendo da versão da sua Bíblia, o tradutor ele colocou língua desconhecida ou línguas estranhas. Mas a tradução adequada, conforme o texto grego, é aquele que fala em línguas, e línguas no plural. Então é assim que o apóstolo Paulo diz. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, este falar em línguas aqui, ele não é compreensível para o homem. Ele está falando em mistérios no Espírito. E isso é um dom sobrenatural. E aí ele faz o contraponto. Mas o que profetiza, ele fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. A terceira operação do dom de línguas é uma oração, é um falar em línguas que ele não recebe interpretação para a igreja. Veja que no dom de variedade, alguém fala e outro interpreta para que todos recebam a interpretação. Mas neste, ele não há necessidade de interpretação, porque ele está falando diretamente com Deus, ele não está falando com os homens, e justamente por isso está falando em mistérios e é uma língua que eu me comunico diretamente em espírito com Deus. Então, não é a necessidade de interpretação. E qual a finalidade desta oração em línguas? Edificação de si mesmo, de si próprio. O que fala em língua desconhecida, mas aqui o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, falar em línguas, nessa terceira operação, ela tem um propósito muito específico que eu poderia abrir mais com vocês, mas esse é um dom que é dado a toda a igreja. Qualquer pessoa pode receber esse dom. Esse dom é para todos. O falar em línguas, para a edificação, ele é para todos, é para a igreja inteira. E isso é uma ferramenta espiritual para que a gente possa acessar novos níveis da revelação e da própria presença de Deus, nos capacitando espiritualmente. E falando esse falar em línguas, ele é tão importante que ele é listado na armadura de Efésios. E aqui eu vou mostrar para vocês onde que ele aparece. Aqui começa a falar no capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele vai listando toda a armadura, como alguns até conhecem. E no final, olha a cereja do bolo, como ele pontua, no versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Falando de oração no Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando ele fala de orar em espírito, ele está falando principalmente
da oração em línguas para edificação pessoal. Então, aqui é a terceira operação do falar em línguas, que aqui visivelmente ninguém compreende. E aqui no texto, no 5, ele fala assim, ó, o que profetiza, ele fala com todos, e é maior do que fala em línguas, a não ser que interprete para que a igreja receba edificação. Então, ó, cadê aqui? Versículo 14, porque se eu orar em línguas, o meu espírito, ele ora bem, mas o meu entendimento, a minha mente, que não compreende, fica sem fruto algum. Então, se você ora em espírito, é uma linguagem sobrenatural. Isso é só para quem tem fé. Isso é justamente para quem quer acessar o sobrenatural de Deus, é para quem crê no sobrenatural de Deus e quer viver nisso. Então, se um homem com uma mente carnal, ele vem interpretar a Bíblia, ou se ele vem carregado de doutrinas de homens, ele não vai conseguir interpretar o texto porque a vivência para ele não demonstra isso. Ele não vê esse dom na prática. Ele não vê pessoas movendo nesse dom. Então, ele vai dizer, olha, o que estiver fora da minha realidade, isso daqui não existe. Falar em outras línguas, falar em língua desconhecida que ninguém compreende, para que eu vou ficar orando em línguas? Então, se um homem com a mente carnal tentar interpretar esse texto, provavelmente ele vai falar, isso daqui não existe, ou foi para o tempo deles, não é mais para o nosso tempo. Então, vou encerrar aqui essa parte e falar do último, falar em línguas, que é um nível mais profundo disso. E vou ler novamente o texto de Romanos 8. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui, ele começa a dar uma exposição maior do falar em línguas, falando que o Espírito Santo é que se interpõe para que possa orar em mistérios a Deus. Ele cria essa linguagem sobrenatural para que a gente ore diretamente a Deus, para que espiritualmente nós sejamos edificados para nos revestir da armadura de Deus. Então, é o Espírito Santo que se interpõe por nós para orar a Deus. E indo para o último e o quarto tipo de falar em línguas, é quando o Espírito Santo ele toma a pessoa que já ora em línguas e ele começa a fazer intercessão pelos santos. Olha só como diz no versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, esse quarto agir no Espírito Santo, no falar em línguas, é quando você está num nível em que o Espírito Santo pode te usar e você começa calorosamente a interceder em línguas pela vida de alguém. É uma coisa que é sobrenatural. Eu mesmo nunca vivi essa experiência, mas existem pessoas que já viveram essas experiências. E quando você entra nesse falar em línguas, ele é distinto de outros, por quê? Porque é uma coisa que você é impulsionado a fazer. Você, quem sabe, vai ficar ali horas e horas impulsionado naquilo e você nem vai perceber que você está imergido naquele ambiente, naquela atmosfera, e o Espírito Santo te usando, e você nem sabe exatamente por quem você está intercedendo, mas o Espírito Santo usa a sua boca naquele momento para interceder pela vida de alguém. E uma das experiências que também o Luciano Subirá menciona, o Dave Robertson menciona, ele fala de pessoas que se posicionaram para interceder e num momento elas foram carregadas
para um outro nível, passaram horas e horas a fio sem perceber que elas estavam ali gastando tempo na presença do Senhor. E o Espírito Santo os prendia naquele lugar a ponto deles não pararem e a ponto de eles não quererem parar, ficar o tempo que fosse necessário para que aquela intercessão por uma alma, por uma vida, fosse completa. Então, esse quarto agir do Espírito Santo, esse quarto falar em línguas, ele já tem essa pegada, você é imergido nisso. E eu vou ver se eu pego uma parte do livro do Dave Robertson, que ele menciona essas 4 linguagens, e eu vou mandar no grupo para vocês. Então, essa doutrina não é minha. É uma doutrina de um homem cheio do Espírito Santo que recebeu a revelação da Escritura. E agora eu transmito para que vocês compreendam que a Escritura ela dá base para cada uma delas. E elas são reais e já tem pessoas vivendo isso. Então, se hoje você não está vivendo esse dom, assuma pela fé o compromisso de que a palavra de Deus é verdadeira. E não se apegue a nenhuma doutrina diferente que você já recebeu, porque essa doutrina foi dada por homens cheios do Espírito Santo. E por isso eles têm autoridade para falar, porque eles vivem isso. Então, encerrando por aqui, eu espero que essa aula possa ter desmistificado o agir no falar em línguas, para que vocês entendam que o falar em mistério, ele não é uma hipocrisia dos assembleanos, uma hipocrisia vamos dizer assim, das linhas pentecostais, mas isso é um agir real, que o Espírito Santo se manifesta. Então eu encerro por aqui, Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam abençoados com esse conteúdo.